o sol continua brilhando. Lá no cantinho dele, mas ele está lá brilhando. Em outros lugares, em outros países, né? Mas ele está lá, reinando como sempre. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Ele continua reinando, brilhando, sendo nosso Deus hoje e sempre. E a palavra de Deus lá em Isaías 43, no 13, Isaías 43, no 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum a que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Pai do Céu por mais esse dia, para que Ele possa trazer aos nossos corações o estudo, a palavra, os louvores, porque também são oração para nossas vidas, e agradecer a Ele por mais essa noite, por mais esse dia que Ele nos deu. E com certeza também está dando a muita gente conforto, alento, bondade, saúde. E muitos também estão acamados, mas Ele está ali, cuidando, zelando, sendo remédio e acordando a vida das pessoas. Amém? Vamos orar. Pai amado, querido, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está presente neste lugar, porque o Senhor falou que tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos e confiamos na tua presença neste lugar, Senhor. Este lugar de oração que é chamado de igreja, de templo, mas só é igreja porque nós, igreja tua andantes, estamos aqui, Senhor. Depois que nós saímos, esse prédio é um prédio vazio, como outro qualquer. Mas tua presença está aqui porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso em nosso meio. Pai, eu também te peço nessa hora por aqueles que não puderam chegar, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas onde eles estiverem. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acamados, que têm o desejo do coração, Senhor, de estar aqui conosco, mas não podem. Porque o Senhor é o Deus daqui e o Deus de lá. E nós entendemos, Pai. Pai, também eu te peço nessa hora, Senhor, abençoa o pastor Edilson, onde ele está indo, onde ele estiver, Senhor, nessa hora lá em Igaraçu. Pai, usa ele com poder e com unção naquele lugar, Senhor. Seja com teu filho, para que ele leve o evangelho àquele lugar. Abençoa a sua volta, faz com que ele chegue em casa em paz, Senhor. E em casa ele encontre a tua paz. Vem trazendo também teu povo, Senhor, aqueles que estão ainda no caminho, para que cheguem aqui também seguros. Que teu sangue sagrado cubra a todos, Senhor. Faz invisível ao inimigo, para que eles possam chegar aqui também em tranquilidade, Senhor. É isso que nós te pedimos. Pai, também fica conosco, Senhor. Fica conosco, enche-nos do teu amor, da tua bondade. Te rendemos honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossos meios e vai continuar fazendo. Obrigado, meu Deus. Cuida do teu povo que mora nesses ribeirinhos, que mora nos morros. Senhor, que tuas mãos estejam segurando, Senhor, protegendo, zelando por essas vidas. Oh Pai, diante de tanta dificuldade, Senhor, mas nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se faz presente, Senhor, nos louvores, no ensino do examinar, na reflexão, Senhor, que não seja nós que vamos falar, Senhor, mas a tua voz através de nós, pecadores. Usa-nos como tu queres,
para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar? Oi, som. Amém. Mais um domingo que o Senhor nos concede de louvar o seu nome e de estar em sua presença. Esta canção que vamos cantar, a gente já cantou aqui domingo passado. Ela fala de ir mais além e nós, como igreja do Senhor, devemos sempre estar inquietos para ir mais além, sempre buscando mais do Senhor, buscando fazer a sua vontade. Para mim, eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível em tuas mãos. Te honrar com meus atos, serei fiel. Eu vou até o fim. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, agradar o teu coração. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, agradar o teu coração. Quero levar uma geração
uma oração, né? E a próxima canção que vamos entoar é também um louvor de adoração, pois o nome do Senhor, o nome de Jesus, ele é sublime e a gente vai louvá-lo neste momento com essa canção. Amém? Vão acompanhando a letra e a gente vai cantar outras vezes. Vamos lá? 1, 2, 3. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. não há ninguém. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, Tão sublime, tão sublime, glorioso. a tua presença. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença É mais é desejável mais desejável do do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença É mais é desejável. mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como eu espero o dia. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Vamos dizer? Ah, como eu espero o dia em que alegria, em que alegria Enfim será completa. Ah, como eu espero! Ah, como eu espero o dia
presença. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença, Senhor, Tua presença é mais é desejável. mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, Admirável, sublime. tão sublime, glorioso. A tua presença, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, Senhor. e as palmas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que cada palma valorize o que você tem. Você é um ser, igreja de pé. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, você tem o valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Outra vez. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você
você tem um valor. Você Tem um valor. A igreja pode sentar. Aplauda o Senhor bem forte. Pode ser? Uma salva de palmas. Glória a Deus. Com a oportunidade agora, os homens corajosos vão louvar o Senhor. Amém? O Espírito Santo se move em nós. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Honrar e proteger. Amém. Amém. E agora, com a oportunidade, as filhas do rei.
A filha do rei sauda a igreja com a paz do Senhor. Pelo sangue de Jesus temos a vitória. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja, novamente, a todos que chegaram agora. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Faz aí, diácono. Amém. Vou agradecer. Glórias a Deus. Cadê os diáconos? Fica aí, cadê? Pegar o gasofilácio? Não, os diáconos. Amém. E nós temos como lema aqui em nossa igreja, Mateus 5, 23 e 24. Coloca na tela para a gente, sempre é importante a gente reler e memorizar. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É o que temos frisado em nossa igreja. É mais importante a comunhão entre os irmãos do que o valor monetário que cada um traz. Então aqui, toda a igreja, tanto aquele que trouxe como aquele que não trouxe, no meu lado direito aí, o lado esquerdo de vocês, façam uma fila e venham receber a bênção do Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem oferecer ao Senhor como oferta de amor e sacrifício. É minha
altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado, estar a teu lado, estar a teu lado, Senhor. A igreja de pé, por favor, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertarmos em tua casa, com a consciência, Senhor, que isso será empregado em tua obra, para o louvor da tua glória. Senhor, e as nossas diferenças, as ofensas que nossos irmãos têm conosco, o Senhor vem abençoar, para que possamos nos reconciliar e assim podermos estar ofertando em tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças. Fátima, venha orar por elas aqui, venha, por favor. Ora pelas crianças, esses jovens, esse futuro do Brasil, futuro da nossa igreja, né? Porque sem eles, como é que a gente vai continuar a obra, né? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez na tua santa presença, Senhor Deus, quero apresentar, Senhor Deus, cada uma das tuas filhas, Senhor, e filhos que estão aqui presentes, Senhor. Que tu possa estar tocando, Pai, nos seus corações, nas suas feridas emocionais, curando cada um, Senhor, e suprindo todas as suas necessidades. Quero apresentar também, Senhor Deus, a vida da Marina, Pai, que tu possa estar abençoando ela, Senhor, especificamente. Tu possa, Senhor Deus, estar agora, Senhor, derrubando todas as bênçãos, Senhor, que ela precisa, Senhor Deus. Quero agradecer, Senhor, por a sua vida e por mais um ano de vida, Senhor. Por hoje ser seu aniversário, Senhor Deus, que tu possa, Senhor Deus, estar acolhendo ela, Senhor, que neste momento ela possa se sentir acolhida, abraçada por ti, Senhor. Ó Deus, que tu possa, Senhor Deus, preencher todo o vazio do seu coração e que ela venha saber, Senhor, que a verdadeira alegria, Senhor Deus, vem de ti, Pai, e não de coisas materiais ou de pessoas, mas que só tu, Senhor, preenche, Senhor Deus, todo o nosso ser, todo o nosso coração, e que assim seja na vida dela, Senhor, em todos os dias da sua vida aqui na terra. Amém. Amém. E hoje também está completando aniversário, as crianças fiquem aí, calma, vai ser dada a ordem para vocês saírem. A minha filha Rebeca também está completando, venha para cá que a gente vai cantar parabéns. Amém. Cadê Rebequinha? Isso, vamos cantar parabéns. E hoje foi a festança lá. Amém? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É crente que ora.
Amém. Muitas felicidades, né, a Marina e a Rebeca. Que o Senhor possa conceder bênçãos dos céus, amém? Gente, hoje a gente sabe que tem o examinar as escrituras, amém? Mas antes do examinar, eu estive falando hoje com o nosso diácono, que ele é o nosso professor de examinar as escrituras, e também com o nosso pastor Edipso, que hoje teve que ir para Igaraçu. E Deus desde ontem que vem tocando no coração para a gente fazer o que a gente fazia antes pela manhã. Quando o examinar era pela manhã, a gente dava uma pequena reflexão, claro, que não atrapalhe o horário do nosso professor, certo? Porque o horário é para ele, é dele, mas o horário também é para o Senhor. Então, a gente antes do examinar as escrituras, a gente vai fazer uma pequena reflexão. A gente vai voltar, como a gente fazia no examinar pela manhã, porque isso é bom e salutar. E depois ele continua com a aula, normalmente, com examinar as escrituras, amém? Então, hoje, a gente vai dar uma pequena reflexão e vocês vão ver que casa exatamente com o que nós estamos estudando. Então, eu peço a Deus que me oriente, me dê força, que me use para a honra e glória dele. Abraão, por favor, pega aqui esse casal filhado, vamos botar aqui embaixo. Porque como é examinar as escrituras, eu gosto de ficar mais próximo aí. Coloque ele aqui embaixo, por favor. Pronto. Deixa eu pegar aqui meu caderno, que eu escrevi algumas coisas aqui, porque aí não atrapalha o horário do professor e a gente também tem uma pequena reflexão. Que essa reflexão a gente vai ver se estende para cada um de vocês, aquele que queiram dar uma reflexão no dia do examinar, contanto, mais uma vez eu digo, contanto que não atrapalhe o horário do examinar as escrituras, uma reflexão de 15, 20 minutos, e o que Deus colocar no coração, para que a gente possa fazer isso antes do examinar as escrituras, que era assim que a gente fazia antes. Cada um que tivesse no coração o desejo, falava antes, a gente via quem era que ia falar, e a pessoa dava aquela pequena reflexão. Porque isso é um incentivo até para você mesmo, de ir buscar mais a palavra de Deus, e querer mais entender a palavra de Deus. Não só ler a palavra de Deus, mas obedecer e entender o que Ele quer para mim e para a tua vida. E essa programação e essa reflexão é sobre isso. Nós vamos falar, talvez você não tenha, ou já tenha lido, mas tenha passado despercebido. E é isso que o Papai do Céu hoje falou, disse, olha, fale de alguma coisa que seja uma novidade talvez não para todos, mas para aqueles que não são curiosos em ler a palavra de Deus e viver um pontinho que ficou ali, que muitas vezes a gente passa despercebido. E a gente hoje vai falar de um rei que mudou a história de uma nação, por ele ter encontrado um livro, e esse livro era a palavra de Deus. Vamos abrir o texto aí, que está lá. Eu vou ler só um versinho, mas a gente vai acompanhar quase tudo aqui. Mas eu vou ler aqui só o comecinho. Vocês sabem quem é esse juiz? Ou melhor, esse rei que encontrou a palavra de Deus e mudou uma nação? Se você não sabe, você vai aprender agora, nessa pequena reflexão. Foi um rei que ele mandou fazer uma limpeza no templo. Eu não vou dizer o nome dele agora. Ele foi fazer uma limpeza no templo e encontrou a Bíblia. Naquele tempo, ninguém lia a Bíblia, ninguém obedecia e ninguém se importava com ela. Estava esquecida. Era um tempo religioso. O pessoal só tinha religião. Mas o amor de Deus estava esquecido. E ainda hoje essa religião continua vivendo entre nós. Muitas vezes a gente é tão religioso, mas esquece que existe um Deus, que nós devemos obedecer. E a religião naquele tempo estava sendo bem pregada, a religião existia.
mas Deus já não era levado a sério. Até que um rei encontrou um livro e tudo mudou. 2 Reis 21 começa falando primeiro sobre esse rei Manassés. E a palavra diz que tudo que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Esse não foi o rei que encontrou a palavra de Deus. Mas havia um rei chamado Manassés, está lá em 2 Reis 21. Se você for ler, você vai ver que existia, era cheio de religião, mas era vazio de Deus. E antes desse rei encontrar a palavra de Deus, ele era um rei de Judá, porque lembre-se que foram 20 reis em Israel e 20 reis em Judá. Esse rei que eu vou falar, ele é de Judá. E havia um colapso espiritual naquelas vidas. Havia um colapso espiritual. Havia sacrifício, havia rituais, haviam sacerdotes, mas assim mesmo o povo esquecia de Deus. Mas também havia idolatria dentro do templo, altares levantados para outros deuses e desprezo pela lei de Deus. Você acha que é diferente hoje, meu irmão, minha irmã? Já existiam problemas naquela época por falta, não de religião, porque religião existia, mas sim por falta da palavra de Deus. E o que a gente vê hoje, meu irmão, não está diferente daquele tempo. A gente vê tantas igrejas, falando de religião, mas muitas vezes a palavra de Deus não é o centro. Cristo não está levado a sério. Deus não está levado a sério. Sua palavra está esquecida, empoeirada, lá como estava aquele livro. E em 2 Reis 22:1, a gente vai encontrar um rei que talvez não tivesse, talvez o pessoal não dissesse, esse rei não vai servir para nada, porque todos os reis que houve antes dele, todos eles foram desobedientes a Deus. Esse Manassés foi avô dele. Esse rei é filho de Amon, que também foi rei. Vamos ler o que está lá em 2 Reis 22:1. Eu vou ler aqui na minha versão e vocês acompanhem na sua. Diz assim, 2 Reis 22:1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Geridida, e era filha de Adaías, de Bonscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Veja bem, fez ele o que era reto perante o Senhor. O avô não fez nada de bom. O pai, muito pior. O pai dele ficou, parece que 2 meses, ou foi 3 meses no reino. Amon. Se vocês for ler Reis, vocês vão ver. Mas veja como Deus é maravilhoso. Isso é para nos ensinar, minha gente. Que muitas vezes a gente diz que o filho vai puxar o pai, né? Muitas vezes o pai é um bebarrão, muitas vezes não serve ao Senhor. E muitas vezes a pessoa diz, não, mas o filho vai ficar igual. Muitas vezes vai puxar o avô. Não tem nada a ver isso, meu irmão. Josias tinha um pai que não servia a Deus. Se você for ler, diz, olha, todos os reis diz, fez o que era mal perante o Senhor. Assim como foi com Manassés. Se você for ler aqui em 21:20, falando sobre o reinado do pai de Josias, que era Amon, diz o seguinte, fez o que era perante o Senhor, o que fizera Manassés seu pai. Se você for ler o que Manassés fez, não foram coisas boas, mas Josias
neto de Amon, filho de Manassés, fez o que era reto perante o Senhor. E esse rei improvável começou a reinar com apenas 8 anos, sem uma estrutura espiritual, sem nenhuma referência piedosa, porque o pai e o avô não eram piedosos com a nação. Veja, ele não tinha referência nenhuma. Mas o versículo 2, ou melhor, o versículo 22:2 diz que ele era reto aos olhos do Senhor. Mais uma vez, isso é uma lição para mim e para a tua vida. Muitas vezes nós se achamos improváveis, mas nós cantamos aqui. Nós temos o Espírito Santo de Deus que se move em mim e em você. Então, muitas vezes você se acha um improvável, mas se você for reto perante o Senhor, as coisas podem mudar. As coisas podem ser diferentes. E ele não seguiu o ambiente que era do pai e nem do avô. Veja que a gente não pode seguir o que o mundo aí fora quer que eu e você seguimos, meu irmão. Não existe isso. Mudanças têm que acontecer. E você não pode seguir o que o mundo quer. Ele não seguiu nem o pai e nem o avô. Ele seguiu e decidiu seguir a Deus. E aí ele descobriu que ninguém esperava. Durante uma reforma no templo, algo aconteceu. Leia lá em 2 Reis 22:8. Eu vou ler só o trechinho que diz assim: achei o livro da lei da casa do Senhor. A Bíblia, o livro, estava perdido não no mundo, estava perdido no templo, dentro da igreja. Quantas vezes, meu irmão, estamos perdidos aqui dentro? Quantas vezes? Sem direção, sem rumo. O livro estava perdido dentro do templo, estava esquecido, ignorado e sem nenhuma autoridade. E sabe o que esse homem fez? Como disseram a ele que tem encontrado o livro do Senhor, que naquela época era como se fosse um arrependimento, a tristeza que batia no coração. Aquele homem não ficou alegre, aquele homem não ficou contente, simplesmente ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as vestes. E quando o livro foi lido diante do rei Josias, ele não ficou alegre, ele não se alegrou, não ficou emocionado, fingido, ele simplesmente rasgou suas vestes. Está lá em 2 Reis 22:11. Pois ele estava vivendo os outros, e ele também, vivendo fora da vontade de Deus. E com certeza aquele livro, não diz a Bíblia qual era o livro, mas se era o livro de lei, se era o livro que falava sobre as bênçãos e sobre maldições, com certeza esse livro era o que está lá em Deuteronômio 28, mais ou menos isso. Ele entendeu que as bênçãos eram para quem era obedientes e o juízo para quem tinha desobediência. Ou seja, deve ter lido, o pessoal, aquele que leu a palavra para ele, deve ter lido Deuteronômio 28. Mas quem sabe se não foi qualquer outro livro da lei, mas que falava da obediência.
E os outros reis tinham sido tudo desobedientes a Deus. O pai e o avô tinham sido desobedientes. E essa decisão mudou aquela nação. Ele não simplesmente sente a palavra, ele age através da palavra. Em 2 Reis 23 diz isso. E ele começa uma reforma nacional, ele destrói ídolos, ele move falsos sacerdotes, ele purifica o templo, ele restaura a adoração ao Senhor. Veja que mudança de vida que ele deu àquela nação. Se você for ler lá em 2 Reis 23 todinho, você vai ver que ele restaura tudo. E destrói aquilo que não prestava, tira sacerdotes que eram mentirosos, quebra ídolos. Ele faz uma reforma em Judá. E o que se percebe, meu irmão, é o que Josias não trouxe nenhuma revelação nova para aquele povo. Ele simplesmente voltou ao que já estava escrito. Já estava tudo, ele não trouxe nada de novo para aquele povo. Simplesmente ele encontrou um livro, que era a palavra de Deus, e que ele voltou a usar a palavra de Deus, o que os outros reis não usavam. E olhe que ele tinha maus exemplos, o pai e o avô. Mas ele não seguiu o exemplo do pai e do avô. E muita gente ainda hoje diz, não, vai ficar igual o pai e o avô, vai ser isso, vai ser... Não falem desse jeito, gente. Deus muda histórias. Deus muda histórias e dá exemplos. Aqui está vendo exemplo de Josias. Isso confronta muita coisa hoje. Nem sempre o que falta é algo novo. O que falta é voltar para o básico. E o básico é ler a palavra de Deus. É isso, simples assim, gente. Não só ler, mas entender e obedecer. Foi isso que Josias fez. O povo tinha religião, mas não tinha palavra. Josias não teve uma experiência nova, ele apenas voltou para o básico, voltou para o que Deus já tinha escrito. Só isso. E fez uma mudança. Fez uma transformação naquela nação. Você quer ver transformação na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, aonde quer que você coloque os seus pés? Começa pelo básico. A gente acha que começar as coisas é ter um grande milagre, é ter uma experiência sobrenatural. É não, meu irmão. É não. Mas sim, a palavra sendo redescoberta, a palavra sendo entendida e a palavra sendo obedecida. Foi isso que Josias fez. Mas hoje o problema continua. Nós temos várias Bíblias, acesso fácil, muito conteúdo cristão, muito, não é pouco não. Mas ainda assim, muita gente vive sem direção. Não é verdade? Veja, hoje a gente tem acesso a várias Bíblias, temos acesso fácil. Temos vários conteúdos cristãos, mas ainda muita gente vive sem direção. Porque não basta só ler a Bíblia, gente. Não basta ler, não ler a Bíblia todinha. Que adianta você ler a Bíblia todinha e não simplesmente obedecer ao Senhor e cumprir o que está escrito? Adianta alguma coisa?
É a mesma coisa de você ler um livro qualquer e a pessoa dizer: qual foi o livro que tu lê? Ah, sei não. É a mesma coisa. Conta a história do livro. Ah, era assim, assado. Não sabe nem contar um trechinho do livro que leu. Porque leu simplesmente por ler. É preciso entender e obedecer. Eu vou deixar 2 perguntinhas para vocês. E para mim também, que eu fui confrontado quando eu li essa passagem de Josias. Você e eu temos acesso à palavra, não temos? Mas a palavra tem acesso à sua vida? Fica aqui a pergunta, fica aqui a interrogação. Nós temos acesso à palavra. Mas a palavra tem acesso à tua vida? Não precisa responder. Josias ouviu, entendeu e obedeceu. E isso mudou a sua vida e mudou a vida de uma nação. Veja como é poderoso. Então ora para que nossos governantes que estão aí, que eles tenham esse acesso à palavra de Deus, para que ele mude uma nação, gente. Por isso que a palavra diz: orem pelas autoridades. Não é pedindo isso, pedindo aquilo, não é para que eles tenham esse acesso que foi encontrado por Josias, que é a palavra, para poderem seguir os parâmetros normais da vida, para que eles ensinem coisas boas, para que eles façam coisas boas. Isso mudou uma nação inteira e ainda pode mudar uma nação. A palavra de Deus. Amém? Era só isso que eu tenho para dizer hoje. Eu talvez tenha passado um pouquinho do tempo, mas Deus sabe. Então, fica aqui essa reflexão. Um rei que não se curvou ao avô e nem ao pai. Ele não foi imitador do pai nem do avô. Ele mudou uma nação porque encontrou a palavra de Deus. E você? Tem encontrado mudança com a palavra de Deus? O acesso está aqui, ó. Acesso. Tão fácil hoje. Mas esse acesso da palavra tem mudado a tua vida? O que ele tem feito de mudança? Pensa direitinho. Amém? Vamos agora ao nosso professor. Mas antes disso eu queria orar, né? Agradecendo a Deus e também pela vida do nosso professor que vai dar aqui a aula. Venha para cá. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra, uma pequena reflexão, Senhor, foi falada através de um homem, Senhor, que através de uma reforma no templo encontrou Tua palavra. E essa palavra mudou a nação, Senhor. Pai, que essa palavra também mude nossas vidas todos os dias. Que essa Tua palavra entre em nossos corações, Senhor, e que haja a mudança necessária para que o Senhor cresça muito mais em nossas vidas. Está aqui Teu Filho, Senhor, usa Ele, meu Pai, com poder e com unção nessa hora, Senhor, para que Ele continue falando da Tua palavra, Senhor, através dos ensinos, através do que o Senhor colocou no seu coração, Senhor, para nos ensinar que a palavra tem valor em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, graça e paz de Jesus. Maravilhosa reflexão. E se não foi para ninguém, foi para mim. Eu confesso que antigamente eu lia mais a Bíblia e hoje eu tenho lido muito pouco do que eu costumava ler. Porque a gente costuma dizer que a palavra de Deus é água, né? Então a água, quanto mais a gente bebe, mais ela vai purificando o nosso corpo, né? Através dos rins, a quantidade de água que você bebe. E você também não pode beber água demais, né? Você também não vai ler a Bíblia demasiadamente, mas você ter um hábito, um costume de ler a palavra de Deus. E continuando a leitura do que o pastor estava lendo, a gente vai ver aqui, ó, só para contextualizar no final, no capítulo 23,
Josias ajunta todo o povo e renova o pacto com o Senhor. Amém? Como anda o meu e o seu pacto com o Senhor? Quantas horas do dia temos reservado para estar na presença do Senhor, ler a palavra dele? Conforme a meditação que o pastor trouxe, o rei Josias, com 8 anos de idade, não foi isso? Ele pediu o livro para ler. Possivelmente era o livro das crônicas, que é onde era escrito, todos os... É o diário, eram as crônicas do dia, o que tinha acontecido. E ele viu que seu pai, seu avô, não tinha andado perante o Senhor, pelo que ele se entristeceu. E a nossa lei, o nosso livro, aquilo que a gente está estudando, está aqui, ó. Tudo que você quer, absolutamente tudo está na Bíblia. Mas a pessoa vai dizer, mas será que na Bíblia está dizendo que eu posso assistir televisão ou não posso? Eu posso ir à praia ou não posso? Eu posso usar tal roupa ou não posso? Tudo está na Bíblia. Basta a gente tirar um tempo para ler e para meditar. E hoje eu tinha falado com o pastor, conforme nossos pastores têm percebido, a gente tem lido pouco a Bíblia. Então, nada melhor do que a gente ter começado pelo começo. Oxi, como assim? Que redundância. Começar pelo começo. Começamos estudando a Bíblia pelo início. E hoje a gente vai fazer um resumo, já tivemos 2 aulas. A Rebeca pode soltar o primeiro slide. Eu gostaria de começar lendo esse versículo. Rebeca? Me ajude. Colossenses 4:8. Nós tivemos a última aula, que foi de apologética, a gente explicou o que era. E por que apologética? Por que conhecer o nosso material de trabalho? Por que conhecer a nossa arma? Para que saber quando foi inseridos os versículos? Quem realizou o cânon bíblico? Para quê? É para isso aí, ó. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Entenderam? Para que a gente está estudando este livro? Não é? Para que a gente possa saber como responder a cada um, para que a gente possa saber como se portar e para a gente ter mais conhecimento daquela pessoa que a gente pretende conviver por toda a eternidade. O pessoal tinha um costume antigamente de, quando estava pregando, dizer onde você vai passar a sua eternidade. Mas eternidade não passa, é eterno. Então, onde vamos viver na eternidade? Então, nossa palavra tem que ser temperada com sal. E onde é que está o sal? Onde é que está o tempero? Onde é que está a verdade? Está aqui. Nós abordamos nas outras aulas que hoje na sociedade o errado é certo e o certo é errado. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Imutável é uma qualidade não atribuída a nós. Apenas Deus tem essa qualidade. Nós já estudamos em outra aula que existem os atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis, é o caráter, o amor, a ajuda ao próximo, etc. São qualidades que Deus distribui conosco. Mas a imutabilidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, apenas o Senhor, nosso Deus, tem. E isso é um atributo da imutabilidade que Ele não comunica conosco, porque nós somos mortais. Amém? O próximo, Rebeca, por favor. Então, continuando, para a gente fazer aquele resumo, outra coisa, eu gostaria de ressaltar que a gente criou aquele grupo, para que os irmãos, a gente possa interagir no sentido das aulas.
estão mandando mensagem de bom dia, de paz do Senhor, de Páscoa. O grupo é para que a gente interaja no sentido daquilo que foi explanado aqui. Então, se você tem uma dúvida ou tem um acréscimo, né? Porque ninguém sabe de tudo. Se tiver um acréscimo a fazer, com bases, obviamente, bíblicas, vou colocar novamente. Aí você coloca no grupo. E eu vi que, por exemplo, colocamos lá o questionário, ninguém comentou se fez ou se não fez. Quantos daqui estão no grupo do Examinai? O irmão Pedro. Tu tá, Luísa? Tá não. Tá. Irmãos, quantos estão aqui no grupo da família Lemuel? Família Lemuel, quantos estão? Pronto, lá no grupo do Família Lemuel, postamos o link para você entrar no grupo do Examinai. E lá, todo esse material que a gente tem colocado aqui, a gente tem colocado lá. Isso, que é um grupo reservado apenas a estudo e com foco no que está sendo lançado aqui, né? Também não adianta você chegar lá no grupo apenas para interagir e colocar um assunto que a gente não é o momento, né? Então vamos lá. Falamos sobre a Bíblia, o que ela é. Então vamos ao resumo. A Bíblia é um texto sagrado central para o cristianismo e, em parte, para o judaísmo. O significado da Bíblia, que vem do grego biblos, que significa livros ou coleção de livros, ela é considerada a palavra de Deus. Qual o propósito dela? Ela serve como guia espiritual, moral e histórico, abordando temas como fé, amor e redenção. Vocês vão ver que ao longo desse resumo, até a nossa Constituição brasileira, o ECA, o Código Penal, ele tem, apesar de vivermos num país laico, tem traços das qualidades bíblicas em nossa Constituição, no Código Penal e no ECA também. Outra coisa que eu gostaria de falar, porque às vezes o pessoal diz assim, quando a gente está em alguma repartição pública, né? Aí uma amiga minha disse, não, mas você não pode falar aqui do Evangelho porque o Estado é laico. Então, conforme o primeiro versículo, a gente tem que saber como responder a cada um. Nosso Estado é laico. Isso não quer dizer que ele é laicista, ou seja, que ele proíba a propagação do Evangelho ou de qualquer outra religião. Laico quer dizer que nós não temos uma religião oficial em nosso país. Não há uma lei que oficialize uma religião apenas oficial. Mas, no artigo 5º, está garantido, a gente vai ver daqui a pouco, que nós podemos professar nossa fé em qualquer lugar. Exatamente porque o país é laico. Então, se tem alguém que é de religião de matriz africana, você tem liberdade para pregar. Se tem alguém que é católico, tem liberdade para pregar. O espírita também tem liberdade. E nós cristãos também temos liberdade de pregar o Evangelho, por enquanto, em todo o território nacional. Eu falei por enquanto porque já existem leis aí, e tem um irmão que eu esqueci o nome dele, eu sigo. Ele é do Canadá e, por exemplo, no Canadá não pode mais ser pregado nenhum tipo de religião nas praças. Olha só, não é? A coisa vai apertando. Aqui, por enquanto, temos a liberdade de propagar o Evangelho. É óbvio que a gente tem que procurar não incomodar as pessoas, né? Porque tem pessoas, tem até cristãos que eu falei da outra vez que gritam, saem gritando na rua, agredindo as pessoas, dizendo que as pessoas vão para o inferno e tal. Não é isso que aquele primeiro versículo nos diz. Porque evangelho não é a gente acusar ninguém que vai para o inferno. Não é? Não, a gente pode falar do inferno, sim. A ideia do evangelho, o pastor falou aqui, é tirar essas pessoas do evangelho. É a gente vir falar que existe inferno, sim. Mas a boa nova que eu vim lhe dizer é que existe uma pessoa que veio para lhe tirar do inferno. Certa vez eu estava no louvor na praça e eu levei uma pregação que de início o pessoal ficou chocado. Eu disse, o inferno, está vendo vocês que um pessoal que utilizava drogas ilícitas e que estavam bebendo,
E eu disse: vocês que estão aí, vocês sabiam que o inferno não foi feito para você? Aí o pessoal parou assim. Como assim? Porque a maioria, muitas vezes, dos cristãos, a ideia é: você vai para o inferno, se não se converter, vai... Não, o inferno não foi feito para você. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas você está arriscado aí se não acreditar na obra salvífica de Jesus, não é? E até nós também que estamos aqui, a própria Bíblia diz: você que está em pé, olhe para que não caia. Quando a gente leu um texto que o pastor leu aí de 2 Reis, não foi isso? Capítulo 22, a gente viu que o rei Josias, ele procurou andar nem para a direita, nem para a esquerda, mas fez o que era agradável ao Senhor. Então, se você vai para a rua pregar o evangelho, leve a boa nova, não é a má nova, não é? É como se você fosse fazer aquela história, aquela piada engraçada aqui do tênis, né? O rapaz sofreu um acidente e perdeu as pernas. Aí o rapaz disse: como é que eu vou dar essa notícia triste a ele? Aí um cidadão disse: eu sei como dizer. Olha, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual é a notícia ruim? Você perdeu as pernas. E qual é a notícia boa? Tem um rapaz lá embaixo que quer comprar o seu tênis. Isso não é uma notícia boa, não é? A pessoa acabou de perder os pés, as pernas. Então, a gente está estudando a Bíblia para que a gente tenha esse sal, não para ferir ou para agredir, mas para levar a boa nova. Pode passar o próximo, por favor. Vai? Então venha, passe o próximo. Opa, irmão Marcos, Deus abençoe. A gente viu que a Bíblia se divide em 3 partes, não é isso? Foram 3? 3 ou 2? 2 partes, rapaz. Olha aqui, já está a fila aqui, ó. Antigo e Novo Testamento, né? O Antigo Testamento compreende os textos que datam de séculos antes de Cristo, incluindo a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros. Torá quer dizer ensino, não é? O Novo Testamento são escritos que surgiram após a vida de Jesus, relatando seu ministério e a formação da igreja. O Antigo Testamento contém livros históricos, poéticos e proféticos. No Novo Testamento inclui os evangelhos, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Vamos continuando? A próxima. Nós vimos naquela segunda aula que a Bíblia não tinha capítulos e versículos, não é? Isso foi atribuído posteriormente para facilitar a localização de alguns textos. Então está aqui, os capítulos foram introduzidos por Stephen Langton, um teólogo inglês. Qual é o objetivo? Facilitar a localização das passagens específicas. Eu falei que nos pergaminhos, como era um material muito resumido, e raro e caro, eles escreviam sem pontuação, assim, ponto, vírgula, nem parágrafo, né? Até porque a escrita ainda não estava desenvolvida. Então, para aproveitar o espaço, eles escreviam uma palavra atrás da outra, não é? Da direita para a esquerda. Daqui a pouco a gente vai ver um pergaminho que vai exemplificar isso. E os versículos foram adicionados posteriormente, em 1551, por Robert Estienne, um impressor francês. Qual é o objetivo? Permitir referências ainda mais precisas dentro dos capítulos. Qual o impacto disso? Podem ler ali. A facilidade do estudo, essas divisões tornaram a Bíblia mais acessível para o estudo e a citação. O pastor leu aqui um versículo e por ele dizer livro, capítulo e versículo, é possível qualquer um de nós encontrar com mais facilidade aonde ele está lendo. Na minha juventude, eu era campeão de achar versículos, viu, na Bíblia.
na igreja tinha nesse campeonato, o pastor, quem estivesse à frente, ele dizia um versículo, inclusive de livros que a gente não lê costumeiramente, como Obadias, como Amós, como Zacarias, né, como Malaquias. Então ele dizia, sei lá, Malaquias 1:18, por exemplo. E quem tinha que achar, né, e tinha que se levantar e ler. Já ganhei muitos prêmios por causa disso. Pode passar o próximo, Rebeca. Um pesquisador da Academia Austríaca de Ciência descobriu na Biblioteca do Vaticano um fragmento único de uma tradução de 1750 anos do Novo Testamento, uma tradução siríaca do grego, escrita no século III e copiada no século VI. Foi encontrado encoberto sobre outros manuscritos, com a ajuda de fotografia ultravioleta. O pastor Marcos até já falou aqui que existem muitos documentos lá no Vaticano que muitas vezes nem eles sabem que tem, né? Estão ali colados, né? Então, passa aí o próximo, Rebeca. Pronto, esse aí é o pergaminho de 1750 anos atrás. Vejam que não tem uma pontuação, né? Ele sai escrevendo, ó. Acabou a linha, ele não dá parágrafo, não dá nada, não é? E possivelmente é do livro de João. Passa o próximo, Rebeca. Consegue passar esse vídeo? Não. Dá o play aí. Não consegue não, né? Então, passa o próximo slide. Não dá. Eu vi um quadro na internet estão fazendo isso, né? Se eu tivesse condições, eu faria. O Evangelho de João. Tu consegue, Rebeca, o Evangelho de João? Escrito como se fosse em pergaminho, né? Agora em português. É um quadro, aí tem escrito como seria, obviamente, da esquerda para a direita, porque... Volta aí o anterior, por favor. O outro é escrito da direita para a esquerda, né? No caso. Pronto, pode passar mais dois para frente. O próximo, pronto. Mas em português, né, seria da direita para a esquerda, só que não seria observado, por exemplo, parágrafos, né, como a gente faz aqui, ó. Dá um espaço, começa na outra linha. Os evangelhos eram escritos assim. E na aula a gente viu como definir quais livros entram no cânon. Então, a gente viu que não foi uma questão de a igreja, embora a Igreja Católica tenha dito que foi ela que criou o cânon, não foi, porque esse cânon foi definido antes de Cristo. Inclusive, na versão da Septuaginta, existem, inclusive, aqueles acréscimos da Bíblia Católica que eu mostrei aqui para vocês. Quem estava aqui pôde ver. Então, esse cânon já estava definido pelos judeus, não é? E por que o povo judeu? Paulo diz, porque o povo judeu definiu o cânon em Romanos 3, de 1-2. Que vantagem, então, tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita. Ou seja, ele diz, tem muita vantagem sobre todos os aspectos. E, principalmente, porque aos judeus foram-lhe confiados os oráculos de Deus. Então a gente sabe que a história dos judeus começa lá com Abraão, não é? E vem Abraão, Isaac e Jacó, né? Aí José, depois de José depois de José vem quem? Quem? Moisés. E é a Moisés que é dado a Torá, não é? Os livros da lei, aquele famoso os 10 mandamentos, né? Que em hebraico se lê as 10 palavras. Só que alguns historiadores dizem que Moisés não subiu apenas uma vez. Ele subiu muitas outras vezes para completar, não é? As regras cerimoniais, né? As regras civis que regeriam o povo de Israel quando o mesmo entrasse na terra
prometida. Então, ao judeu foi dado o direito, não é, de receber os oráculos de Deus, ou seja, as mensagens de Deus, as revelações. E ninguém melhor do que esse povo para definir o que é que entra no cânon ou não, né? Vimos também na aula que a Igreja Católica só foi formada a partir do século 4, 5, não é? Muito tempo depois de Cristo. Então, os judeus já tinham esse cânon batido, que na Taná são, na nossa versão, são 39 livros, mas na Taná, eu mostrei a Taná que eu tenho, são 27 livros. Só que, por que é que nós temos mais livros? Porque é o mesmo livro. Por exemplo, Crônicas é um livro só, Reis, que o pastor leu, é um livro só, e por aí vai. Então, são 27 livros, mas abrange todo o nosso Velho Testamento. Inclusive, eu trouxe aqui minha Bíblia hebraica também, na ocasião, para os irmãos verem. Pode passar para o próximo. É uma revisão, viu? Aí eu vou pôr esse material no grupo e a gente vai debater lá. Então, o cânon foi definido antes de Cristo, com 66 livros, 1189 capítulos e cerca de 31.102 versículos. Mas, rapaz, a gente precisa saber de tudo isso. Precisa, meu irmão. Isso aqui é o seu fuzil, é o seu armamento. Observe que quando Jesus estava, quando ele foi tentado no deserto, ele fez citações de youtuber, não foi? Ele disse, quando o diabo disse, transforma essa pedra em pão, ele disse, não, rapaz, o youtuber tal falou isso. Não foi isso que ele falou? Não. Está escrito. Aonde? Na arma. Nem só de pão viverá o homem. Olhe, Jesus, se você quiser, eu lhe dou tudo isso aqui. Oxe, que nada, meu irmão. Eu tenho amizade com Messi, com Neymar. E ele usou, é verdade, o pastor está lembrando aqui. O próprio diabo usou, né? Quando ele diz, não está escrito, lança-te daqui do pináculo do templo, porque não está escrito que aos teus anjos dar a ordem a teu respeito, lá no Salmo 91. Aí Deus também, Jesus também repreende ele com a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, tá vendo? Que a Bíblia tem tudo. Então a gente tem que conhecer, irmãos, nosso armamento. O pastor fez uma pergunta aqui, e eu estou em falta com a pergunta. Vou logo dizer que não adianta hipocrisia, não é? Eu estou precisando que essa palavra me molde cada dia mais. E a pergunta que eu vou fazer é, quantos aqui leram a Bíblia hoje? Eu não vou mentir, eu li, mas eu li muito pouco. O ideal, o irmão Pedro leu? Olha aí, o irmão Pedro lê. Ele lê que todo dia ele manda um versículo para mim. Todo dia ele manda. Então, vamos, irmãos, criar um hábito da gente ler. E eu acho mais interessante a gente não ler de aplicativo, a gente ter a Bíblia. Todos aqui têm a Bíblia, não tem? Então, leia na Bíblia, não é? Leia na Bíblia, porque é melhor do que você ler no aplicativo. Diga-me. Eu leio todo dia um livro. Dá para ler todo dia um livro. O livro maior que nós temos é os Salmos. A gente colocou ali. E eu divido ele em 3 partes. Eu leio do 1 ao 50 um dia, outro dia eu leio do 50 a 100, e outro dia eu leio de 100 a 150, olha aí. Só tirando o 119, porque o 119 é enorme, é enorme. Eu tinha um hábito, quando minhas filhas estavam, eu sempre lia a Bíblia para elas, antes de dormir. Elas sempre, e a Rebeca, ela, depois de um tempo, ela sabia todas as histórias, aí ela pedia, pai, conta uma história da Bíblia, mas a gente quer uma história também de quando o senhor era pequeno. Ela queria saber se eu era treloso quando era pequeno, né? Muito espertinha. Obviamente que eu não ia dizer que tinha trelado, né? Eu contava as histórias mais interessantes. Mas eu não só lia um texto para ela, uma história, mas eu costumava ler o livro de Provérbios. Ele tem 31 versículos, então dá 31 dias. Cada dia a gente lia um capítulo. Eu lia um, Isabel lia outro, ela lia outro. Nós 3, 31 capítulos. Bem corrigido. Diga, pastor.
Exatamente, o livro de Provérbios, irmãos, tem muitas lições para a gente aprender. Então, ali, ó, continuando, 39 livros, aproximadamente 929 capítulos no Velho Testamento. O Novo temos 27, com cerca de 260 capítulos. Olha lá, o livro com mais capítulos, qual é? Irmão Pedro, não. O livro com mais capítulos... Eita, vocês não estão aqui comigo, não é? Está ali, ó. Salmos, o irmão Pedro falou agorinha. 150 capítulos. O livro com menos capítulos, Obadias, não é? E o versículo mais curto, João 11:35. Jesus chorou. Continua o próximo, Rebeca, por favor. Eita, isso aí ficou complicado, não foi, Rebeca? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui, que eu fiz um paralelo. Deixa eu ver se eu encontro, irmãos, das nossas leis com o que a Bíblia nos fala. Porque, como eu disse, nossa Bíblia, a Bíblia, ela direcionou, apesar de vivermos num país laico, etc. e tal, como já falei, a Bíblia direcionou nossas leis. E a gente vai ver aqui alguns artigos, nesse resumo que a gente está fazendo, que até do ECA tem, não é? Vocês sabem que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e dos Velhinhos, não é isso? Dos adolescentes, irmãos, é isso. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu fiz aqui um paralelo, porque a nossa educação judaico-cristã, Deus não faz nada de graça, não é? Por isso que eu disse, tudo que a gente quer está na Bíblia. E até as pessoas que muitas vezes dizem-se ateus ou não querem reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, a própria Constituição da Bíblia as protege, mesmo que elas não aceitem, mesmo que elas não entendam, mas na própria Constituição brasileira, no próprio Código Penal, vai ter base na nossa Bíblia. Se a internet ajudar, eu vou conseguir ver esse resumo que eu fiz. A autoridade. Um minuto só, meus irmãos. Eu acho que não está nesse aqui. Glória a Deus. Já está terminando, viu, irmão? Nosso resumo. E esses slides, como eu falei, eu vou colocar lá no grupo. Vamos interagir. E aqueles daqui que estão Antes, aqueles que não estão, que estão no grupo da família Lemuel e não estão no Examinai. Rebeca, tu consegue ter acesso ao meu Canva para colocar na tela? Não, né? É no aquele 15. Olha só, mas eu vou... a Bíblia fala, no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, eu era nascido, eu lembro de Ulisses Guimarães, né? Redigindo lá, ajudou a fazer a nossa Constituição, né, de 1988. Olha só, a ideia jurídica desse primeiro artigo diz o seguinte: todo ser humano tem um valor intrínseco. Isso quer dizer que cada pessoa tem um valor por si mesmo. E é o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Então você é imagem de Deus. Olha só o que diz no Salmo 8, versículo 5. Além de Deus o criar à sua imagem,
de glória e honra coroaste. Então, o que a nossa Constituição veio dizer em 1988, em 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, a Bíblia em Gênesis já dizia, ó, tá vendo? Aí tem pessoas que dizem, não, mas o nosso país é laico. Mas as bases da nossa Constituição estão na Bíblia. Qual é a conexão? A dignidade humana nasce da ideia de que o homem reflete algo divino. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O Código Penal, ele fala do direito à vida no artigo 121. Isso, mas não é esse não, Rebeca, é o do Canva. Esse que eu estou lendo aqui. Esse eu não fiz. Tá bom. No artigo 121 fala para proteger a vida, né? Que é o artigo para homicídio. Olha o que aqui diz Êxodo 20:13. Não matarás, né? Qual é a conexão direta? Aqui a relação é praticamente literal. Não matar. Na realidade, em hebraico é não assassinarás, não é? Que é quando acontece um homicídio por motivo fútil, não é? Porque a nossa Constituição também permite, em caso de legítima defesa, que são as 3 excludentes de criminalidade. No artigo penal, o artigo 155 fala sobre furto. Êxodo 25, não furtarás. A proteção da propriedade individual. Então, há quase 5.000 anos atrás, Deus já tinha dito isso a Moisés. No Código Penal, esse aqui é o mais interessante, temos o artigo 171, que fala sobre o estelionato. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Pode colocar aí no Rolírics. Não darás falso testemunho. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis. A sabedoria rabínica, de Salomão, já falava isso. Qual é a conexão do artigo 171 com Provérbios e com Êxodo? O combate à fraude e à mentira. O Código Civil, no artigo 1511 e o 1566, fala do casamento como união com deveres de fidelidade e respeito. E onde tem isso na Bíblia? Gênesis 2:24. Serão ambos uma só carne. Ora, se o marido é uma só carne com a esposa, não é verdade? Não deve, pelo menos em teoria, haver uma fidelidade e respeito. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Como eu falei em uma das aulas, né? As pessoas vêm colocando o errado como certo e o certo como errado. E, inclusive, o movimento feminista tenta distorcer e destruir o casamento. Nós temos testemunhos aí de pessoas, está na internet, para que todo mundo veja, de pessoas que são desses movimentos, né? Que para eles o casamento não deveria existir. Mas Hebreus 13:4, bem como o Código Civil 1511, digno de honra entre todos seja o matrimônio, que é a base, é a célula máter da nossa sociedade. Porque aí já vem, né? Numa outra aula a gente pode falar sobre isso, como o feminismo e a agenda woke vem tentando destruir nosso país. E eles começam por onde? Pela família, não é? O marxismo também, a ideia deles é destruir a família, distorcer a religião, para que eles possam dar continuidade ao plano diabólico. Eu falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4 fala sobre a proteção da criança e do adolescente, que é nossa obrigação. É na Coreia, Rebeca, ou é no Japão, que eles têm o costume, não é, de que quando uma criança sai na rua, é na Coreia? No Japão.
eles têm uma lei lá que criança na rua é obrigação de todos. Então, se uma criança se perde lá, tem pessoas que param, desce do carro para ajudar, quem vai na bicicleta para. Ou seja, a criança passa a ser de cuidado de todos. Mas Jesus já disse lá em Mateus 19:14, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. No Salmo 127, versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. Então, esse cuidado especial com os vulneráveis, que no ECA, no artigo 4, fala, a Bíblia também já vem falando. Por isso que eu disse, tudo está na Bíblia. Resta a gente ter um tempo dedicado e sair, debruçando sobre isso aqui. Liberdade religiosa. Nós falamos que o nosso país é laico, mas não é laicista, ou seja, ele não proíbe a qualquer religião ou culto. Está lá no artigo 5º, liberdade de crença. Então, todo cidadão brasileiro tem, através do artigo 5º, a liberdade de crença. E Deus diz lá em Josué 24:15, escolhei hoje a quem sirvais. Olha aí. Lá, Josué, quando assume, ele sendo general, pode ser o general, o presidente, o governador do povo, ele dá a opção, vocês vão escolher a quem vocês querem servir. Essa opção já estava lá atrás. E Jesus também fala, eis que estou à porta e bato. Se a pessoa não abrir, eu vou arrombar a porta. Não é isso que Jesus diz? É ou não? Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Mas eu só vou entrar se você permitir. O artigo 5º fala, Jesus já fala, Romanos 14:5 também fala, cada um esteja plenamente convicto. E a conexão é a fé como uma escolha e não como uma imposição. Jesus, ele nunca se impôs, não é? Me sirva. Certa vez, Jesus deu um discurso bem duro e muitos dos discípulos, a Bíblia diz que começaram a deixar. E ele disse também para Pedro, ele disse para os discípulos, vocês também não querem ir? Ou seja, vocês estão livres, se vocês quiserem ir, vocês vão. Mas Pedro, o irmão Pedro, tomando a palavra, disse, a gente vai para onde, Senhor? Se tu tens as palavras de vida. Glória a Deus! Então, a liberdade que está prevista no artigo 5º, a nossa Bíblia também fala. No artigo 5º também fala da justiça sem crueldade. Artigo 5º, caput 71, se não me falha a memória, porque está em algarismo romano, viu? Essa aula não foi muito bom não, mas o irmão Ricardo sabe. Pega aqui. É a surpresa, né? Não, ainda não. Venha ver, leva aqui para a Rebeca. A justiça sem crueldade. Então está lá no artigo 5º. Qual é a base bíblica para isso? Miqueias 6:8. Leva lá para a Rebeca. Eles nos ensinam a praticar a justiça, mas amar a misericórdia. Mateus 7:12 também fala, tudo o que quereis que os homens vos façam, façam a eles vós mesmos. A justiça equilibrada com humildade. E para concluir, a Bíblia, a lei de execução penal, fala sobre a recuperação do indivíduo. A base bíblica, Ezequiel 18:23, que Deus diz, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa. E em 2 Coríntios fala da segunda chance, ao qual esse artigo prega, que é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A possibilidade de mudança e recomeço, tudo está aqui. E para concluir, a lei protege a vida, a Bíblia manda não matar. A lei protege bens, a Bíblia manda não furtar. A lei protege a verdade, a Bíblia condena a mentira. A lei protege a família,
A Bíblia estrutura o lar. A lei busca a justiça. A Bíblia acrescenta a justiça, a misericórdia. Ou seja, a legislação brasileira é juridicamente laica. Não é, meu irmão Ricardo? Nosso futuro advogado. Mas eticamente marcada por valores que dialogam profundamente com a Bíblia. Antes de virar lei, já era princípio. E antes de virar código, já era mandamento. Glória a Deus por nossa Bíblia. Vamos cultivar o hábito de ler a nossa Bíblia. Amém? Diariamente, que o Senhor nos abençoe. Tem mais um slide, Rebeca? Não, esse é o último, né? Que Deus nos abençoe, que essas palavras possam ficar em nossos corações. Eu vou postar os slides no grupo e que os assuntos, as perguntas ou as deliberações sejam... Vou colocar novamente. Pastor Rosiel com a palavra, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pronto. Mais uma vez foi ensinado o que a gente deve aprender, porque o Papai do Céu quer que a gente se lembre das suas palavras todos os dias. Quer que a gente seja mais, continue, tenha mais hábito, né, de abrir a palavra de Deus. Como mais uma vez eu digo, não só ler, mas entender. Porque muitas vezes a gente lê um versículo e acha que aquilo ali é o máximo. E muitas vezes o que está anterior a ele é que é a concordância geral daquilo que a gente está lendo. Então, cuidado para não ter pretexto em vez de ter um texto correto, né? Então, muito cuidado, que muitas vezes a gente tem que ler o versículo, o capítulo todo para poder entender simplesmente o que o Papai do Céu quer falar, e não simplesmente um versículo. Muitas vezes o versículo ele fala tudo, mas tem coisas que você tem que ler lá atrás, ou muitas vezes lá na frente, para poder entender e compreender melhor. Amém? E para completar ainda o que o Papai do Céu falou a respeito do rei Josias, se você abrir aí 23:2, você vai ver 23:25, ele diz assim: antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Então veja, do mesmo jeito, há mandantes, há autoridades em nosso Brasil que precisam realmente estar firmados na palavra para que a gente possa seguir mais firmes e confiantes naquilo que eles querem para nossas vidas. Mas isso é cada um que a gente possa orar e que possa entregá-los na mão daquele que resolve. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa aula, por mais essa reflexão, e que a gente saia daqui meditando mais um pouquinho e que a gente cultive o hábito de ler mais a palavra, em nome do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo dia, Senhor. Obrigado pela noite. Fica conosco, nos leva para casa, Senhor. Cuida de todos nós, Senhor. A semana está começando hoje. Então, Pai, em nome de Jesus, faz nossa agenda. Faz nossa agenda, Senhor. Muitas vezes o que a gente escreve em nossas agendas, muitas vezes não dá certo. Muitas vezes, Pai, acontece tudo o contrário, mas o Senhor é aqueles que escreve certo por linhas tortas, como diz o velho ditado. Escreve corretamente, Senhor. Então, Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz, primeiramente antes de ouvir a voz do mundo. Que a gente possa, meu Pai, todos os dias conversar contigo, antes de conversar com alguém. Porque assim a gente aprende, Senhor, a te ouvir melhor e a dialogar melhor com as outras pessoas. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, as suas divinas e maravilhosas consolações do teu Santo Espírito, o teu amor que está espalhado sobre toda a terra, possa estar em cada lar, em cada pessoa que aqui chegou, Senhor, e também naquelas que não puderam vir, Pai. Que o teu amor e a tua paz, que excede todo o entendimento, possa estar em cada lar, representado aqui por suas famílias, tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe toda essa semana em nome de Jesus.